Hoje trazendo um assunto polêmico, porém importante. Eu sou o Professor Dan, sejam todos bem-vindos a esse vídeo e espero que esse vídeo possa trazer um pouquinho de luz, esclarecimento e direção para você. Hoje nós vamos falar sobre os dízimos. Muitas pessoas perguntam, professor, os cristãos, nós, da nossa geração, devemos dar os dízimos? E eu não quero que você se baseie pela minha opinião, mas eu quero que, à luz da Bíblia, eu vou trazer aqui textos bíblicos para a gente poder comparar, entender alguns textos e você vai tomar a sua decisão, tá bom? Lembrando que muitas pessoas frequentam uma igreja, congregam em alguma igreja, entregam o seu dízimo, outras pessoas às vezes não entregam, ou a pessoa às vezes nem frequenta a igreja, mas ela entende que tem que dar o dízimo, e algumas pessoas entendem que o dízimo não é para nós cristãos, não é para nós, servos de Cristo, mas sim fazia parte de um sistema antigo que eu vou estar explicando aqui com vocês, ok? Mas antes, se você não segue o canal, já clica aqui em se inscrever para você poder acompanhar mais vídeos como este. Também curta esse vídeo porque você vai estar ajudando esse vídeo a atingir outras pessoas, tá bom? Conto com você nesse quesito aí. Então, vamos para o nosso estudo. É verdade que o dízimo é algo antigo, até muito antes dos judeus, não é verdade? O dízimo ele fazia parte de uma espécie de imposto tanto religioso quanto secular. E os judeus acabaram herdando esse costume. Mas então eu quero voltar com você um pouquinho na Bíblia. Nós vamos lá para o livro de Gênesis e vamos ver a primeira aparição dos dízimos dentro das Escrituras Sagradas. Então acompanhe comigo. A gente lê que em Gênesis capítulo 14, a Bíblia vai narrar uma história onde Abraão parte em uma guerra contra alguns inimigos e ele consegue recuperar as pessoas que haviam sido sequestradas e também como o gado e as coisas, e ele traz esses objetos, esses pertences de volta, tá? E nessa volta ele encontra uma pessoa que é intitulado na Bíblia como Melquisedeque, e Abraão faz uma pausa ali e entrega os seus dízimos para Melquisedeque. Lembrando que naquela época não havia igreja, não havia templo, né? Porém, esse Melquisedeque é narrado como sendo um sacerdote, né, do Deus Altíssimo. E veja o que diz então aqui na palavra de Deus. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta, tá? Vamos fazer um parênteses aqui, gente. Muitas pessoas entendem esse texto aqui, essa passagem, como sendo a primeira aparição dos dízimos na Bíblia, vindo até antes da lei judaica. Então, muitas igrejas, muitos pastores aí, muitas denominações vão falar para você o seguinte: olha só, o dízimo é tão antigo que ele surgiu e ele já era dado por Abraão antes da lei judaica. Porém, não é bem assim que a gente entende esse texto. Abraão não era um dizimista, gente. Abraão não costumava dar dízimos do seu gado, das suas colheitas e das suas plantações. Pelo menos nós não temos relato de Abraão sendo um dizimista frequente. Porém, é fato, é verdadeiro que Abraão foi nessa guerra, ele venceu e no seu retorno ele deu dízimo daquelas coisas que ele tomou de volta e não dos seus pertences. Então, muitos pastores e muitas igrejas vão tentar colocar esse ponto aqui, mas você tem que estar ciente que Abraão deu dízimo, pelo menos é narrado somente esta vez, dessas coisas que ele recuperou na guerra e não dos seus pertences. Lembrando que Abraão era muito rico e tinha muitos pertences. Outra aparição dos dízimos é com Jacó, o neto de Abraão. Vamos ver então o que o texto fala sobre Jacó quando Jacó promete dar os dízimos. O texto fala assim: ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Muitas pessoas também vão usar esse texto aqui para falar, viu só, o dízimo está lá no Antigo Testamento, antes de Moisés
com Abraão e Jacó. Mas aqui a gente também precisa entender o seguinte: Jacó era um dizimista frequente? A Bíblia não fala nada. Porém, Jacó ele promete entregar os dízimos para Deus mediante uma condição. Se Deus for comigo e me abençoar, me guardar e fazer com que eu retorne em segurança. Então veja que Abraão faz uma espécie de voto com Deus. Olha, Deus, se tu me guardar e me abençoar e eu retornar para casa em segurança, eu lhe entregarei o dízimo. Mas ele não fala se ele vai entregar todos os meses, das plantações, das colheitas, enfim. Não tem como a gente saber, mas a gente entende aqui que Jacó fez uma espécie de voto, uma promessa para Deus e provavelmente ele entregou o dízimo em algum momento, tá? Mas a gente não tem relato desse dízimo ser frequente. Agora nós vamos para a lei judaica. Você provavelmente deve saber que Israel ficou escravizado no Egito, Moisés foi lá e resgatou o povo e eles voltam agora, eles regressam para Canaã, a terra prometida. E nesse trajeto aí, Deus vai entregando a Moisés alguns mandamentos, algumas leis que vai futuramente fazer parte da tradição, da cultura e da sociedade judaica e vai até mesmo perdurar nos dias de hoje, essas regras e esses mandamentos. Então vamos ver agora o que Deus falou para Moisés a respeito dos dízimos. Lá em Levítico 27, nós temos aqui uma das primeiras aparições do dízimo, já da lei mosaica, né, judaica, a respeito das colheitas e dos animais. Vamos então ler esse trechinho aqui e ver o que a Bíblia fala sobre os dízimos. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dado a ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado mais 1/5. De cada 10 animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertencerá ao Senhor, qualquer que seja a condição do animal. O dono não poderá trocar um animal por outro, mas se houver troca, então os 2 animais pertencem ao Senhor e não poderão ser comprados de novo. Foram esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. Veja só, gente, então aqui nós temos uma lei a respeito das colheitas e dos animais, tendo em mente que naquela época havia colheitas e plantio em geral e também criação de animais. E essa colheita, esses animais, era responsável pelo sustento das pessoas naquela época, né? E aqui nós temos então um direcionamento de Deus para Moisés para o povo de Israel. Veja, gente, que aqui é interessante entender que aqui é para o povo de Israel, tá? Vamos ver o próximo texto. O que fala? Já em Números 18, nós já temos aqui uma menção do dízimo que é para a manutenção dos levitas. Professor, o que é levita? Levita era um grupo de pessoas dentro da sociedade judaica, dentro da sociedade israelita, naquela época lá, logo após Moisés, tá? Lembrando que Israel naquela época foi dividido em 12 tribos. E uma 13ª tribo, os levitas, eles não receberam terras dentro do território israelita, dentro daquele território de Canaã, tá bom? Esses levitas, eles vão ser responsáveis por cuidar e a manutenção e fazer essa manutenção da lei, dos costumes, de interceder pelo povo, pelas pessoas e receber os sacrifícios e as ofertas. Então, como eles não receberam terras para cultivar, plantar, criar animais, então Deus criou uma regra. Vamos ver qual que é essa regra. O Senhor disse: eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Então, todos os anos, os israelitas levavam aos levitas o dízimo. Esse dízimo era para Deus, mas quem usava eram os levitas, tá? Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. Lembrando que naquela época não havia templo, mas sim a tenda sagrada, tá?
E nunca mais os outros israelitas devem chegar perto da tenda, porque isso seria um pecado que causaria a morte deles. Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometerem. Essa lei é para sempre e valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, pois eu lhes dei para serem propriedade deles os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial. Foi por isso que eu lhe disse que não teriam propriedades em Israel. Então, lembrando que aqui o dízimo era para a manutenção dos levitas, esse grupo de pessoas dentro daquela sociedade, tá bom? Vamos ver mais um texto? Aqui em Deuteronômio 26, nós temos os dízimos com a função de atender os pobres e as viúvas, tá? Veja aqui comigo então no versículo 12. De 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenham toda a comida que precisarem. Depois, na presença do Senhor nosso Deus, você dirá o seguinte: entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas a parte das minhas colheitas que pertence a ti. Obedeci a todos os teus mandamentos, não deixei de cumprir nenhum deles e fiz tudo o que mandaste a respeito do dízimo. Pessoal, agora eu quero chamar a tua atenção um pouquinho aqui, porque isso aqui é um ponto bem negligenciado dentro das igrejas, dentro das denominações, né? Porque eles recebem o dízimo, porém, esse mandamento aqui de atender os pobres, as viúvas e os estrangeiros, ele é negligenciado. Por acaso você conhece igrejas que ajudam os pobres, as viúvas, os estrangeiros? Você conhece? Ah, professor, na minha igreja tem um trabalho social lá. Tudo bem, mas você tem que ver se esse dinheiro arrecadado pela igreja está sendo destinado para esse propósito. Porque o que eu sei em algumas igrejas, eu não conheço todas as igrejas, é claro, mas eu conheço muitas denominações que fazem o seguinte: recebe o dízimo das pessoas, dos membros, esse dízimo vai para uma sede, para uma igreja sede, e lá ele é administrado pela sede. Então eles pagam aluguel, pagam luz, pagam água, enfim. E daí, quando existe a necessidade de fazer uma doação de cesta básica, atender algum pobre ou uma viúva, esse dinheiro não volta para os pobres e para as viúvas. O que acontece é o seguinte: o pastor faz uma nova arrecadação para juntar fundos ou juntar alimentos, né, arrecadar alimentos para ajudar daí essas pessoas. Então veja que o dízimo ele vai, mas ele não volta, tá? O que acontece é uma nova arrecadação, uma nova campanha onde eles recolhem alimentos, roupas e daí sim fazem a distribuição. Mas eles não pegam o dinheiro lá do caixa, tá? Eu tô falando de algumas igrejas aí que eu sei, que eu conheço, principalmente neopentecostais, né? Mas eu não sei como é que funciona em todas as igrejas, na Batista, na Assembleia, eu não sei como é que funciona, tá bom? Estou dando aqui um exemplo. Às vezes você frequenta uma igreja que tem um trabalho maravilhoso social, tudo bem. Mas estou falando de algumas aqui que eu sei que não fazem, tá bom? Então, o objetivo aqui do dízimo era ajudar os pobres, viúvos e os estrangeiros, além de ajudar os levitas. Como eu te falei, eles não receberam propriedade em Israel. Vamos mais um texto aqui de Deuteronômio, mas agora a gente vai voltar do 26 para o 14. Aqui, ó. E aqui no 14, então a gente tem lá no finalzinho do capítulo que a função do dízimo, de novo, reiterando, era para atender os pobres e viúvas, como também levitas, tá? Então veja só, todos os anos juntem uma 10ª parte de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª parte das colheitas, como Deus os abençoou, então façam isso. Vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido e ali comprem tudo o que quiserem comer. Carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali na presença do Senhor nosso Deus,
vocês e as suas famílias, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, como essas coisas e se divirtam à vontade. Porém, não esqueçam os levitas que moram nas cidades de vocês. Eles não receberão terras em Israel, em Canaã, desculpa, como as outras tribos. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas. Olha, 3 em 3 anos daquele ano, juntem, né, a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias. É também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim, todos eles terão toda a comida que precisarem. Faça isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Veja só, gente, que interessante. Aqui Deus está autorizando as pessoas a pegar esse dízimo, transformar ele em dinheiro e ali você comprar tudo o que você precisa, caso não seja possível entregar o seu dízimo. Lembrando que às vezes a pessoa não conseguia entregar ou tinha algum problema ali, ela não conseguiria entregar. Então Deus estava autorizando que ela pegasse esse dízimo e ela tivesse ali com a família dela e também com outras pessoas um momento agradável, onde eles pudessem comer carne, tomar vinho, enfim, tomar coisas, ter ali um banquete para eles. Mas lembrando sempre que eles deveriam primeiramente tentar ajudar os levitas que moravam nas cidades, lembrando que os levitas eles estavam espalhados por Canaã. E também haviam pobres, viúvas, órfãos em todos os lugares, né? Então, eles primeiro deveriam atender essas pessoas, ajudar essas pessoas, e aí sim, caso fosse possível, poderiam se fazer um banquete e usar esse dízimo para comer, tá? Então, essa aqui é uma dos mandamentos que a gente vai vendo dentro da lei judaica, tá? Da lei mosaica. E para a gente encerrar aqui, a gente tem aqui um versículo muito famoso, muito usado, que é Malaquias 3, versículo 10, onde muitos pastores, igrejas usam esse versículo. Se você não conhece, ele diz assim: Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Ou em algumas traduções fala a casa do tesouro, né? Que basicamente é o templo lá. Para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. E aqui também continuando, Deus fala que vai repreender o devorador, que as colheitas serão bem-sucedidas, etc. Tá? Esse aqui é um versículo muito usado por muitas igrejas e muitos pastores, até porque tem uma parte que diz assim que Deus está falando que aquele que rouba, né? Aquele que negligencia isso está roubando a Deus. Então muitos pastores vão falar: viu só, gente, você está roubando a Deus se você não trouxer o seu dízimo. Mas lembrando, gente, que esse dízimo aqui, ele é para a manutenção do templo. O que é o templo, professor? Lembrando que naquela época antiga, antes de Jesus até, havia um templo. Esse templo era um local de adoração. Não era como uma igreja que você podia entrar lá, sentar e ficar adorando a Deus. Não, era um local onde você ia lá se consagrar, você tomava um banho para se purificar, você entregava um animal como sacrifício. Então era o local mais importante da cultura judaica, tá? Da cultura israelita. Todo judeu precisava, pelo menos uma vez ao ano, ir lá se purificar, né? Esse sacrifício iria ser uma compensação pelos seus pecados. Então, quando o animal morria, os seus pecados eram perdoados e também você entregava lá os seus dízimos. Então, a gente vê na Bíblia que o dízimo ele era algo anual, ou às vezes até, como a gente leu ali, de 3 em 3 anos, dependendo da situação, tá? Os dízimos, eles eram basicamente colheita, né? Comida, tudo que você poderia produzir. Poderia ser animais e poderia ser algo que você produzia também, como a gente viu ali, o azeite. Então, às vezes a pessoa fabricava azeite, então ela entregava o dízimo do azeite, entendeu? Tudo isso porque naquela época não havia um sistema monetário como a gente tem hoje, que é o dinheiro, o salário. Então não havia um salário mensal como a gente vê hoje em dia. As pessoas naquela época às vezes trabalhavam, ela recebia comida. A comida era o salário dela. Uma comida, uma roupa, pronto, era o salário dela. Era tudo que ela precisava para a subsistência dela.
Bom, gente, mas qual que é o meu ponto aqui? O que você precisa entender? Essa questão do dízimo, ela é muito delicada, porque a gente entende que as igrejas, né, estão ali às vezes prestando um serviço de evangelização. Só que do jeito que as coisas andam hoje em dia, acabou sendo deturpado. Vamos ser sinceros, gente, tem muitas igrejas aí que tem muitos pastores ou pessoas que se dizem pastores, eles abrem um templo, uma igreja, uma porta, e ali eles arrecadam os dízimos. Porque, querendo ou não, as igrejas não passam por algum tipo de fiscalização, não pagam impostos. Então, é algo fácil de burlar, digamos assim. Então, eu gostaria que você tomasse muito cuidado, porque às vezes você pode estar sendo vítima de uma doutrinação dentro de uma igreja, dentro de uma denominação que não vive as verdades bíblicas. A grande verdade é que o dízimo, ele fazia parte de uma cultura, de uma sociedade antiga, muito antes de Jesus. E com o advento do cristianismo, essas leis, elas foram deixadas de lado. Muitas pessoas não vão concordar, mas a grande verdade é que no Novo Testamento nós não vemos Jesus fazendo do dízimo uma ordenança. Ele ordenou muitas coisas dentro do Novo Testamento. Ele ordenou que você não matasse, não roubasse, respeitasse o seu próximo, que você ajudasse os pobres, a viúva, o órfão. Em nenhum momento você vê Jesus ordenando ou dando o dízimo como mandamento, tá? Esse é um ponto que você tem que ter em mente. Nós também temos os apóstolos que foram responsáveis pelo início das doutrinas cristãs, da teologia cristã, e também, novamente, nós não temos a menção do dízimo como um mandamento, uma ordenança, mas, novamente, nós temos a imposição ou a recomendação que ajudemos os pobres, as viúvas e que nós possamos ajudar essas pessoas mais necessitadas. E que, claro, você pode contribuir para ajudar a sua comunidade ali com suas ofertas voluntárias. Paulo fala muito e bate nessa tecla da questão das ofertas voluntárias. Agora eu te pergunto, gente, por que o que Jesus mais recomendou, que era ajudar os pobres e as viúvas, as igrejas não se importam tanto, e a questão do dízimo, que não foi mencionado por Jesus, as igrejas batem tanto nessa tecla? Será que não tem um intuito, não tem aí uma intenção maliciosa por detrás dessa questão do dízimo? Lembrando que muitos pastores enriquecem, se tornam milionários graças aos dízimos. Professor, mas qual que é a sua opinião sobre o dízimo? Você é dizimista? Se eu sou dizimista? Bom, eu não sou dizimista, já fui, confesso, e por muitos anos eu dei meu dízimo. Porém, hoje eu entendo que como cristão, como alguém que vive pela graça de Cristo, eu entendo que o dízimo não faz parte dos mandamentos de Jesus. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser avarento, mesquinho e que eu não possa pegar parte da minha renda como uma forma de agradecimento e semear, plantar, ajudar alguém. Hoje eu prefiro ajudar uma família carente, ajudar uma pessoa na rua, até mesmo ajudar um bichinho que está na rua passando fome, entendeu? Hoje eu tento fazer, de acordo com as minhas condições, algum serviço social, ajudar alguém ou em alguma situação, tá? Mas eu não tenho mais o dízimo como aquele pensamento que a gente tem quando a gente está na igreja. Ah, eu tenho que dar o dízimo porque senão Deus vai perder, vai tirar o meu emprego, não vou ganhar um aumento, uma promoção. Não, eu não entendo que Deus ele puna as pessoas porque a pessoa é ou não é dizimista. E você tem que também raciocinar o seguinte: você conhece pessoas que são dizimistas e vivem uma vida difícil? Eu conheço várias. E você conhece alguma pessoa que não é dizimista e tem uma vida farta, abundante? Eu também conheço várias. Então, gente, essa questão do dízimo não é um determinante para se a pessoa vai ser bem de vida, mal de vida, vai ter prosperidade ou não. Muitos outros fatores influenciam nesse quesito. Espero que esse estudo aqui possa ter te ajudado. Se você gostou, deixa um like, comente se você concorda ou se você discorda. A sua opinião será bem-vinda aqui. E espero você no próximo vídeo. Até mais.